Bom, nessa aula nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. Aqui a imagem do momento da decapitação, da morte, da execução do rei absolutista francês, Luís XVI, na guilhotina, na Praça da Revolução, e a sua cabeça sendo exibida, né, para a população. Esse é um dos momentos marcantes, né, da Revolução Francesa. Mas por que estudar a Revolução Francesa? Qual a importância da Revolução Francesa para os nossos estudos, para a compreensão da nossa sociedade, do tempo presente, né? A Revolução Francesa, ela é um marco, né, na passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, no final do século XVIII. Na verdade, ela não marca sozinha essa passagem. Essa passagem é um processo que nós já vimos, né, se desenvolver ao longo do século XVIII, sobretudo na segunda metade do século XVIII, e a Revolução Francesa ela vem pontuar, né, ou completar essa transição da modernidade para a contemporaneidade, né, para o mundo como ele passou a ser e se estrutura até os dias de hoje, né, as sociedades ocidentais, capitalistas, liberais, burguesas, né? Se a gente olhar para a segunda metade do século XVIII, nós vamos ver que é o momento do avanço das ideias iluministas, né? Ali por volta de 1750, vários clássicos, né, do pensamento liberal estão sendo publicados. Por exemplo, Montesquieu está publicando O Espírito das Leis, em 1748, fazendo as críticas ao absolutismo, defendendo a divisão dos poderes. Em 1751, Diderot e D'Alembert organizam, né, a publicação da Enciclopédia, reunindo, né, todo o saber, todo o conhecimento racional sobre a natureza, os fenômenos naturais, os fenômenos políticos, os fenômenos sociais, escritos pela ótica racional. Isso tem uma relevância enorme, né? É o momento em que, por exemplo, no Império Português, né, o Marquês de Pombal, já no final da década de 1750, promove uma reforma na educação, expulsa os jesuítas e promove uma reforma na educação, criando a educação pública controlada pelo Estado, né, de base científica, racional. Já na década de 60, 1760, você tem a obra que vai marcar bastante, influenciar bastante o processo revolucionário francês, que foi o Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, trazendo a ideia da representação política dos cidadãos através do parlamento e através da Constituição, das leis, né, como um contrato estabelecido, né, entre o governante e os governados, criando as regras do jogo, né, e formando ali a ideia de democracia liberal, onde cabia ao governo atender à vontade geral do povo, uma espécie de média entre as vontades individuais dos grupos, que formaria uma vontade geral expressa nas leis, e caberia ao governante atender a essa vontade geral, né? Essa é a ideia de democracia liberal. Ao mesmo tempo, nós assistimos, a partir da Inglaterra, o avanço da Revolução Industrial, e das fábricas e da automação, da criação das máquinas a vapor. Foi em 1769 que o James Watt inventou a máquina a vapor, os motores movidos a vapor, né, que revolucionaram não só a produção, mas também os transportes, a circulação das mercadorias. Nós temos, falando ainda da economia, né, também na década de 1770, 1776, que é um ano emblemático, que o Adam Smith produziu a sua obra A Riqueza das Nações, defendendo a ideia do livre mercado, né, sem a intervenção do Estado. E é justamente nesse ano que acontece a independência dos Estados Unidos, né, que do ponto de vista político, né, marca, né, a Revolução Americana, traz a possibilidade, né, das colônias se livrarem do domínio colonial mercantilista do antigo regime, né, servindo de exemplo para todo o resto do continente americano, né, inspirando revoltas e movimentos de independência em toda a América, né? E a Revolução Francesa em 1789. Então, a Revolução Francesa, ela representa, como eu já disse, o ponto máximo desse processo de transição, ou ela é o momento de ruptura
total, né, com o antigo regime. Então, para entender a Revolução Francesa, é preciso observar alguns aspectos importantes do antigo regime francês. A França pré-revolucionária, a permanência da velha ordem feudal. O que eu quero dizer com isso é que, apesar dessas transformações todas que vinham ocorrendo, né, o antigo regime francês se mantinha, né, e estruturado numa sociedade estamental, de ordens intransponíveis, né, de ordens dadas pela tradição, pelo nascimento. A sociedade ainda era dividida, como na Idade Média, entre os que rezam, entre os que lutam e entre os que trabalham, os que produzem, o mundo do trabalho. Então, você ainda tinha aqui, né, a sociedade dividida entre clero, nobreza e esse terceiro estamento de todos aqueles que não eram nobres, né, era um estamento, o terceiro estamento, né, a plebe, que era bastante heterogêneo, bastante diversa, né? Você tinha desde os camponeses até os ricos burgueses, passando pelos trabalhadores urbanos, né, pela população pobre trabalhadora das cidades. Então você tem um mesmo estamento com classes sociais diferentes, né, e obviamente com interesses completamente diferentes, para não dizer contrários, né? Então, de todo modo, a permanência dessa estrutura social nos mostra que ainda havia forte presença, dos aspectos centrais do modo de produção feudal. Por isso ainda não estamos totalmente inseridos no modelo de sociedade capitalista. A ruptura com isso aqui é que vai consolidar, né, a formação do capitalismo, do modo de produção capitalista, né, com a estrutura das democracias liberais burguesas, partindo dos princípios, né, de igualdade de todos perante a lei, da representação política via parlamento e etc. Bom, a sociedade francesa do antigo regime, ela, dividida dessa forma, né, ela então colocava 97% da população aproximadamente, ou seja, o grosso da sociedade, né, era o terceiro grupo aqui, era a plebe, né? E uma parcela pequena, de cerca de 3%, é que formava a nobreza e o clero. Porém, politicamente, só esse grupo aqui era representado, apenas 3% da sociedade, porque o poder político, o poder do Estado e a participação no Estado e na organização política, seja administrativa, seja econômica, seja militar, era restrita à nobreza, né, e ao clero. 97% da população não tinha poderes políticos. Mesmo os ricos empresários, banqueiros, donos de empresas de comércio, grandes burgueses, não tinham poder político. E isso se torna um grande problema, principalmente para essa burguesia, nessa segunda metade do século XVIII. Além disso, além de concentrar o poder político nessa pequena parcela de 3% da população, a questão tributária, né, ela caía totalmente sobre a plebe. A nobreza tinha privilégios, né, feudais, não pagava impostos, enquanto que a plebe era responsável, né, por sustentar essa sociedade. Os camponeses, por exemplo, ainda estavam presos aos antigos laços feudais com seus senhores, proprietários das terras onde eles viviam e trabalhavam. E cerca de 80% dos rendimentos desses camponeses eram usados para o pagamento desses tributos feudais, além do pagamento, obviamente, dos tributos à coroa, né, ao governo, ao Estado Nacional. Os trabalhadores urbanos, por exemplo, tinham rendimentos também muito pequenos comerciantes, né, quitandeiras, pequenos artesãos. Esses trabalhadores urbanos, né, o seu rendimento mal dava para se alimentar. Aliás, desde a década de 1760, a França atravessava, principalmente nas cidades, o grande problema da fome, do alto custo, do alto preço dos alimentos, né? Estimava-se que o que um trabalhador urbano ganhava por uma semana só era o suficiente para se comprar um pão, né? Então, esse era um grande problema enfrentado pela sociedade francesa, né? Na sociedade francesa, esses três grupos eram classificados como o primeiro estado,
sendo o clero o primeiro estado, a nobreza era o segundo estado e o restante, toda a plebe, todos os não nobres e não clérigos, eram o terceiro estado, né? Essa figura, ela ilustra, né, essa divisão da sociedade francesa, né? Nós temos aqui uma figura que mostra, né, um camponês, essa figura do camponês, apoiado na sua enxada, no seu instrumento de trabalho, né, curvado, carregando nas costas, né, um clérigo, que é esse aqui da frente, ou seja, o representante do primeiro estado, do clero, né, seguido de um nobre. Repare nas roupas, nas vestimentas, né, desse nobre, né? Quando eu coloco aqui nessa pirâmide social a nobreza classificada como os que lutam, entre aspas, né, é porque a origem da nobreza é a origem guerreira da nobreza, né? Na Idade Média, os nobres eram os cavaleiros de armaduras que iam para a guerra, conquistar terras, defender suas terras, né? Com o surgimento do Estado Nacional, ali por volta do século XV, XVI, né? E com a consolidação do Estado Nacional, dos exércitos nacionais, etc., essa nobreza ela deixa de exercer esse papel militar, guerreiro. É claro que os exércitos nacionais, né, a cúpula militar que irá comandar esses exércitos, né, em grande parte terá origem nobre, né? Serão nobres, serão barões, duques, condes, etc., né? Mas os soldados, os guerreiros, pertenciam à plebe, né? Era um exército profissional, um exército nacional, né? Então, a maior parte da nobreza perdeu essa função social, né? Era uma nobreza palaciana, a nobreza que frequentava a corte, né? Esse aqui ostenta uma espada, mas a espada passa a ser meramente um símbolo, né, do poder nobre, mas não necessariamente essa espada aqui ficava suja de sangue, né, digamos assim. É uma nobreza da corte, dos cerimoniais, né, e da burocracia estatal, que ocupava os cargos políticos. E quem sustentava tudo isso era o terceiro estado, né. Essa é uma das milhares de charges, de figuras que estampavam os panfletos que circulavam pelas cidades francesas durante a Revolução, para mostrar à população, à sociedade, através de imagens, né? Até porque uma sociedade, né, analfabeta, então era preciso demonstrar através de imagens como essa a exploração e a estrutura social, né, da França do antigo regime, né? Então aqui que nós temos a presença, né, do feudalismo na França no século XVIII. Então aqui nós tínhamos uma nobreza parasitária, uma nobreza como essa que eu mostro aqui na imagem, que vivia das suas terras, da exploração de suas terras, né, explorando o trabalho camponês, cobrando impostos, né, dos camponeses, e que vendia terras como forma de acumulação também de riqueza. Como suas terras eram imensas propriedades, né, gerações e gerações de famílias nobres viviam da venda de terras. Vendiam para quem? Para a burguesia. Boa parte da burguesia, como não tinha influência política no Estado, não tinha poder político do Estado, tentava de alguma forma se enobrecer, ou seja, comprando títulos de nobreza. E uma forma de conseguir esses títulos de nobreza era através da compra de terras, de propriedades, né, e que às vezes lhes rendia títulos, né, de barão, né, de conde, de visconde, mesmo não tendo um sangue nobre, né, acabavam se tornando nobres e dessa forma passavam a integrar os órgãos do governo, a máquina burocrática do governo, né, e viviam ainda da arrecadação dos impostos feudais, como eu falei, né, ou seja, era uma nobreza que gozava ainda dos privilégios feudais. Você tinha uma burguesia, né, uma burguesia que via essa nobreza e essa estrutura do Estado ainda, né, feudal e com o poder absoluto dos reis, ou seja, a estrutura do Estado absolutista, como um grande obstáculo, né, para o desenvolvimento econômico da França, do país, e para os seus próprios interesses econômicos, para os seus negócios, né? Então era preciso abolir essa estrutura, ou seja, acabar com a monarquia absolutista. Além de possuir essa estrutura feudal, né, a França atravessava
uma grave crise econômica aí no final do século XVIII. Na verdade, uma crise econômica que não atingia apenas a França, era uma realidade, né, provocada pela própria crise do antigo regime, pela própria crise da economia mercantilista. Nós vimos isso acontecer com Portugal também, né? Países que tinham sido potências mercantilistas, e a França também chegou a ser. A França possuiu muitas colônias, né? Possuiu colônias na América do Norte. Aliás, o território francês na América do Norte era tão grande, se não maior, que o território inglês, ali do século XVII e século XVIII, né? Além de experiências de colonização na própria América Portuguesa, né? Nós tivemos a ocupação da Baía de Guanabara pelos franceses, ainda no século XVI, né? Formando ali a França Antártica. Nós tivemos a França Equinocial no Maranhão, no século XVII. Durante um período a França dominou aquela região, fundou a cidade de São Luís, no Maranhão, né? Ou seja, a França era também uma potência marítima, mercantilista, né? Porém, enfrentava problemas econômicos nesse final do século XVIII, né? Um dos problemas eram os gastos, né, excessivos do governo, né? Primeiro, os gastos com guerras no final, na segunda metade do século XVIII, né? Nós tivemos a Guerra dos 7 Anos. Para quem não se lembra, a Guerra dos 7 Anos aconteceu ainda no reinado do rei Luís XV, né? Foi aquele conflito que envolveu questões territoriais, comerciais entre os países europeus, né? E que tinha em lados opostos a coroa britânica, a Inglaterra, e a França, né? A rivalidade entre Inglaterra e França já era bastante antiga, evidente. Nesse momento ela se torna mais evidente, né? E envolveu conflitos, né, em torno do comércio, inicialmente conflitos na região do Mar Mediterrâneo, né, na passagem ali do Atlântico para o Mediterrâneo, e também conflitos, disputas territoriais na América do Norte, envolvendo ali o comércio de peles de animais, o comércio de madeiras, né, da América do Norte, a colonização inglesa e francesa. Ali pelo Canadá, né, na Nova Inglaterra, enfim. Em 1758, os ingleses dominaram o território francês de Quebec, no Canadá. 2 anos depois, em 1760, dominaram Montreal, também no Canadá, e a Louisiana, que era toda a parte central da América do Norte, ali no vale do rio Mississippi, até Nova Orleans. Toda essa parte, que atualmente pertence aos Estados Unidos, era de domínio francês. E a França perdeu esses territórios para a Inglaterra na Guerra dos 7 Anos, né, que foi regulamentado pelo Tratado de Paris de 1763. Nesse contexto também, né, tentando recuperar os gastos com a Guerra dos 7 Anos, que a Inglaterra, mesmo tendo vencido a guerra, aumentou a sua exploração sobre as 13 colônias da América, e o que resultou, né, na Guerra de Independência dos Estados Unidos, que começou em 1775. Nesse momento da independência dos Estados Unidos, a França decidiu participar da independência dos Estados Unidos, enviando dinheiro, armas, soldados, né, uma tropa de cerca de 7.500 homens, para apoiar as 13 colônias contra a Inglaterra. E, quer dizer, os gastos com a Guerra dos 7 Anos e também com a participação na Guerra dos Estados Unidos agravaram a crise econômica francesa nas décadas de 70, né, 1770, 1780. Além disso, havia os gastos com a corte de Versalhes. Quando a gente fala em corte, né, Versalhes não era um palácio apenas, né, era um prédio, era um complexo imenso, né, uma cidade administrativa, que simbolizava o poder do absolutismo francês. Era a maior corte da Europa. Era uma aldeia, né, onde o rei Luís XIII mandou construir um castelo para as temporadas de caça. Achou o rei Luís XIV, que construiu e ampliou o palácio na segunda metade do século XVII e transferiu a corte para lá. A partir dali, se consolidou o absolutismo francês, e o rei Luís XIV se auto-intitulou o Rei Sol, né, o centro de tudo, o astro absoluto. E o Palácio de Versalhes, e todo esse complexo, representava tudo isso, né? Do palácio, o rei absoluto governava toda a França, né? Ali funcionavam todos os ministérios, todos os gabinetes de governo, todos os ministros, todos os funcionários, né, os cortesãos, moravam no complexo de Versalhes, né?
Além disso, o rei fazia com que os nobres de toda a França, né, os de mais destaque, os proprietários das maiores terras, os mais importantes, passassem temporadas ao longo do ano na corte, em Versalhes, que era uma forma dele exercer o seu poder, a sua influência sobre a nobreza. E no palácio se estabelece, então, a corte. Quando a gente fala em corte, a gente fala de cerimoniais, a gente fala de festas, jantares, né? Uma etiqueta, uma forma de se portar, enfim, muito luxo, né? E conforto. Isso era uma corte. E nos reinados absolutistas de Luís XV e de Luís XVI, o palácio foi só expandindo. Então, o Palácio de Versalhes era o símbolo, né, do absolutismo francês, e os gastos com a sua manutenção agravavam ainda mais a crise econômica da França. Bom, diante dessa crise, então, o diretor-geral das finanças do governo francês, chamado Jacques Necker, convocou a Assembleia dos Estados Gerais. O que era a Assembleia dos Estados Gerais? Não é uma Assembleia Legislativa, nada disso. Era um Estado absolutista, o rei governava de acordo com a sua vontade, com seus interesses. Né? Mas eu tinha mostrado a vocês aqui, né, no slide anterior, que a sociedade francesa era dividida entre primeiro Estado, segundo Estado e terceiro Estado. Pois bem, a Assembleia dos Estados Gerais era uma Assembleia consultiva, né, que era convocada pelo rei, reunindo esses três estados, né, de modo a consultar a sociedade antes de tomar determinadas decisões, né, como sobre guerras, enfim. Não era permanente, era convocada extraordinariamente, então eram escolhidos, eram eleitos, né, representantes dos três estados para participar dessa Assembleia. Então aqui nós vemos, né, o ministro Necker e a convocação da Assembleia dos Estados Gerais. E aqui está o texto, né, da convocação da Assembleia dos Estados Gerais, que eu vou ler para vocês. Então ele coloca aqui, né, 1700, carta de convocação dos Estados Gerais em Versalhes. Né? E aqui está, nosso amado e fiel, temos necessidade do concurso de nossos fiéis súditos para nos ajudarem a superar todas as dificuldades em que nos achamos com relação ao estado de nossas finanças e para estabelecer, segundo os nossos desejos, uma ordem constante e invariável em todas as partes do governo que interessam a felicidade dos nossos súditos e a prosperidade de nosso reino. Essa é uma carta do ministro em nome do rei, né? E ele segue aqui. Esses grandes motivos nos determinaram, o nos aqui está com N maiúsculo porque é o rei, né? Nos determinaram a convocar a Assembleia dos Estados Gerais de todas as províncias sob nossa obediência, tanto para nos aconselharem e nos assistirem em todas as coisas que serão colocadas sob as suas vistas, quanto para fazer-nos conhecer os desejos e queixas de nossos povos, de maneira que, por mútua confiança e amor recíproco entre o soberano e os seus súditos, seja achado o mais rapidamente possível um remédio eficaz para os males do Estado, que os abusos de toda a espécie sejam reformados e prevenidos. Então, pela carta, parece que o rei está disposto a ouvir os Estados Gerais e adotar medidas para solucionar a crise econômica da França, né? Mas vamos ver como funcionou essa Assembleia dos Estados Gerais, né? Então, como ela era organizada, né? Você tinha, então, ali, né? Primeiro que a representação política não reproduzia exatamente os estamentos em que se dividia a sociedade. Ou seja, se os indivíduos do terceiro estado, a plebe, representava 97% da população, como nós vimos lá, né, a sua representação em número de deputados no terceiro estado, na Assembleia dos Estados Gerais, era de cerca de 578 deputados, o que dava mais ou menos a metade, 50% da Assembleia. Não era 97% da Assembleia, era 50% da Assembleia. E a outra metade dos deputados representava o primeiro e o segundo estados, sendo de 291
deputados do primeiro estado e 285 do segundo estado. Então, era metade o terceiro estado, a outra metade dividida entre primeiro e segundo estados, né? E mais, como que eram as discussões na Assembleia dos Estados Gerais? Os 3 estados apresentavam suas propostas, né, para a solução da crise ou para o que quer que fosse ser discutido, e depois essas propostas seriam votadas, né, para se tirar então uma decisão da Assembleia. Só que essa votação era um voto para cada estado. O primeiro estado era um voto, o segundo estado era um voto, o terceiro estado era um voto. Então sempre eram 3 votos apenas, né? E, geralmente, o primeiro e o segundo estado votavam a mesma proposta, né, e o terceiro estado outra. Quer dizer, era sempre um placar de 2-1 nessa votação da Assembleia dos Estados Gerais. Então, nesse caso, o que o terceiro estado apresentou como proposta, né? Primeiro, o terceiro estado apresenta a proposta de que as eleições fossem não um voto por estado, mas sim um voto individual por deputado, né? Sendo assim, cada deputado votaria na proposta que achasse mais interessante, depois haveria apuração para ver quantos votos cada proposta recebeu. Ou seja, poderia dar meio a meio, né? Porque a metade era de deputados do terceiro estado e a outra do primeiro e do segundo, enfim. Mas, na visão do terceiro estado, seria uma votação mais justa, né? E o que o terceiro estado apresentou como proposta para a solução da crise? O fim dos privilégios feudais. O que significa dizer partir do princípio de que todos são iguais e, portanto, todos deveriam pagar impostos da mesma forma, não apenas o terceiro estado, mas o segundo estado, a nobreza, deveria pagar impostos sobre as suas terras, sobre as suas riquezas, né? E também o clero deveriam pagar impostos. Se todos pagassem impostos e dividissem os custos de sustentação do Estado, a França se recuperaria rapidamente da crise, né? Só que nada disso foi aprovado, né? O primeiro e o segundo estados votaram pela manutenção do voto por estado e na sua proposta, que era aumentar os impostos sobre o terceiro estado, manter os privilégios feudais e aumentar a carga tributária sobre o terceiro estado. E essa foi a proposta vencedora e que, obviamente, seria adotada pelo rei. Isso provocou, então, uma revolta do terceiro estado, né, que se recusou a aceitar esse resultado, se retirou da Assembleia dos Estados Gerais, se reuniu num grande salão no Palácio de Versalhes, um salão que era um salão de esportes, né, que era onde era praticado um esporte, um jogo de pela, que era tipo um jogo tipo um squash, né, que era praticado lá dentro. E nesse grande salão, o terceiro estado todo se reuniu. Obviamente todos ali eram burgueses, né, porque a representação para a Assembleia dos Estados Gerais era censitária. Então, por mais que eles estivessem ali representando também os sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos, e os camponeses, todos eles ali eram burgueses, né? E eles se reúnem nesse palácio e decidem formar uma Assembleia Nacional Constituinte. Eles se retiram de Versalhes, vão para Paris. Versalhes fica próximo a Paris, né? Eles vão a Paris, em Paris eles montam, né, uma Assembleia Constituinte. O que isso significa? Significa se reunir para escrever uma Constituição para a França, ou seja, criar, né, o contrato social entre o povo e o governante, uma constituição, um conjunto de leis que todos deveriam seguir, inclusive o rei. O que isso significa na prática? O fim da monarquia absolutista, né? O poder agora estava nas leis e não mais no rei. Era isso que essa Assembleia queria aprovar, né? Enquanto os trabalhos da Assembleia aconteciam, né, ao longo dos dias, né, aí nós estamos no mês de junho para julho, né, isso, de certa forma, o que era discutido ali dentro chegava à população de Paris, né, por meio da imprensa. A imprensa é uma invenção desse período também, né? A imprensa ela traz a grande possibilidade de você reproduzir em série, a partir de uma matriz, né, uma mesma publicação, que antes tinha que ser manuscrito individualmente, agora poderia ser reproduzido em várias cópias. Isso é a imprensa, né? Ou imprimir em várias cópias, né? Produzia-se muitos panfletos, né? Com figuras, com imagens, com charges, né?
os memes, né, da época, fazendo as críticas ao antigo regime, ao Palácio de Versalhes, aos gastos, ao luxo, né, enquanto o terceiro Estado carregava tudo isso nas costas, como nós vimos anteriormente numa dessas charges. E isso ia formando na opinião pública um apoio, né, nas camadas populares, principalmente nas cidades, e principalmente em Paris, né, um apoio aos deputados do terceiro Estado e aos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, né. E com isso, né, a população começa a se agitar e você começa a ter saques, revoltas pelas cidades. E no dia 14 de julho, um grande episódio marcou, né, o início, de fato, da Revolução Francesa. Tanto que o dia 14 de julho é considerado o dia, né, ou a data da Revolução Francesa, porque foi nesse dia que a população da cidade de Paris, né, já revoltada, né, organiza uma grande marcha, né, em direção a um castelo que era um presídio, né, as masmorras do antigo regime francês, ou seja, era um presídio que simbolizava o autoritarismo, né, do absolutismo francês. Era para lá que eram enviados e presos, né, os críticos ao antigo regime, né. E a população marcha em direção a esse presídio, que é a Bastilha, e consegue invadir o presídio, render os soldados da Guarda Nacional, que muitos deles passam a aderir à revolta popular, né, invadem os depósitos de armas da Guarda Nacional e do Exército Francês e tomam armas, canhões e conseguem libertar, destruir o prédio, né, da Bastilha e libertar os presos, né. Nesse momento, 14 de julho, a Assembleia Nacional Constituinte e a burguesia assumem o controle, né, da cidade de Paris, assumem o controle sobre a Guarda Nacional e nós vemos aí a ascensão da burguesia e a derrocada, né, a decadência do absolutismo, que era simbolizado pelo presídio, né, pela Bastilha. E nesse momento nós temos então o que podemos chamar de a Revolução Popular, né? Na cidade nós temos a queda da Bastilha e o controle burguês, né, sobre a cidade. E também no campo você começa a ter grandes revoltas. Então, qual é a situação enfrentada? Enquanto você tem as revoltas na cidade, você começa a ter revoltas camponesas, né? E enquanto isso, a Assembleia Nacional Constituinte está aprovando, né, as suas propostas de leis para compor a Constituição francesa, né? Só que as medidas que iam sendo aprovadas pela Assembleia Nacional Constituinte nem sempre representavam o desejo dessa população mais pobre, tanto da cidade quanto do campo. Você tinha na cidade, por exemplo, a principal reivindicação era que baixasse o preço dos alimentos. As pessoas estavam passando fome, né? Se você pega a cidade de Paris nesse julho de 1789, as pessoas estão invadindo os armazéns, né? Os chamados sans-culottes, né? Os sans-culottes, porque eram pessoas... Sans-culotte é uma expressão para designar aqueles indivíduos pobres da cidade que se vestiam mal, não se vestiam como a burguesia, né? O culotte era um tipo de vestimenta utilizada pela burguesia e também pela nobreza que dava sinal de status, de riqueza. Os sans-culottes são os sem-culottes, aqueles que maltrapilhos, né, das cidades. Eles invadiam os armazéns em busca de comida, né? Era um desespero total. Isso não estava sendo discutido na Assembleia Nacional Constituinte, né? No campo, as revoltas camponesas começaram a se espalhar a partir de julho, agosto, né, de 1789. Os camponeses se revoltavam, incendiavam as plantações, invadiam os castelos, né, assassinavam as famílias nobres. Você começa a ter uma fuga de nobres deixando o campo, né, e migrando, inclusive saindo da França, né, porque a situação tinha saído totalmente do seu controle e do controle do rei, do controle do Estado. Eles vão buscar abrigo, essas famílias nobres, que estavam espalhadas por toda a Europa, né? Eles vão buscar abrigo nos países absolutistas vizinhos, né? Muitos vão para a França era governada também pela família Bourbon, né? Muitos vão para a França, muitos vão principalmente para a Áustria, né? Para a Prússia, né? Na região germânica, ali vizinha à França, né? E enquanto isso, a revolta está instalada, né, no campo. Essas revoltas no campo ficaram conhecidas como o Grande Medo, entre julho e agosto de 1789. Em agosto de 1789, diante de toda essa pressão, né,
a Assembleia Nacional Constituinte aprova a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse texto, esse documento, reunia os princípios básicos daqueles que eram considerados os direitos naturais do homem, com base no pensamento iluminista, e que serviram de base para a elaboração da Constituição Francesa, que foi aprovada posteriormente. Aqui nós temos, então, o documento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aqui está todos os artigos que ela era composta, e aqui tem um trecho que a gente pode ler junto aqui. Os representantes do povo francês, e isso se parece muito com a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que havia sido aprovada na década anterior. A Declaração dos Estados Unidos começa assim: nós, o povo, e aqui da mesma forma coloca assim, eles não colocam nós, o povo, eles colocam os representantes do povo, que são os deputados da Assembleia Constituinte. Os representantes do povo francês, constituídos em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das infelicidades públicas e da corrupção dos governos. E resolvem expor, numa declaração solene, os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, constantemente presente a todos os membros do corpo social, lhes lembre sem cessar seus direitos e deveres, de modo que seus atos do poder legislativo e do poder executivo, podendo ser a qualquer momento confrontados com o fim de toda instituição política, sejam mais respeitados, para que as reclamações dos cidadãos, fundamentadas em geral em princípios simples e incontestáveis, voltem-se sempre para a manutenção da Constituição e a felicidade geral. Por conseguinte, a Assembleia Nacional reconhece e declara, em presença e sob os auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão. Essa é a introdução. E dali seguem os artigos, Vai até o artigo 17, São 17 artigos aqui, E o primeiro artigo logo diz: os homens nascem e vivem livres e iguais em direitos. As diferenças sociais só podem ser fundamentadas no interesse comum. Então, se fala aqui numa igualdade. Todos nascem livres e iguais, porém essa igualdade se restringe à igualdade de direitos, à igualdade civil, mas admite as desigualdades, principalmente as diferenças sociais, ou seja, a diferença entre a burguesia e o proletariado sans-culotte ou os camponeses, essa era vista como algo natural por eles, Essa não tinha que ser resolvida, essa poderia existir. O que não poderia existir era a diferença de direitos. Na verdade, aqui você vê a burguesia reclamando da diferença que havia entre eles e a nobreza. Era essa desigualdade que eles queriam que acabasse, mas não a desigualdade social entre a burguesia e os demais membros da sociedade francesa. Essa poderia continuar existindo normalmente. Então veja, a Revolução Francesa é um movimento liderado pela burguesia e que vai buscar estabelecer e atender os interesses da burguesia, principalmente nesse momento, nesse início da Revolução Francesa. Portanto, ela não se apresenta ainda como uma revolução propriamente dito, para se prender aí no conceito de revolução. Ela é muito mais uma reforma que quer substituir a monarquia absolutista pela monarquia constitucional. Ainda reunida a Assembleia Constituinte, em julho de 1790, foi aprovada ali uma legislação que foi batizada de Constituição Civil do Clero. Ou seja, qual o papel que a igreja deveria desempenhar a partir desse momento na sociedade francesa, A participação da igreja no Estado e a igreja católica sendo a religião oficial da França, tudo isso eram características do antigo regime que tinham também que ser abolidas. E a Constituição Civil do Clero, aprovada em 1790, já no ano seguinte, separava a igreja do Estado. Ou seja, o Estado tinha que ser laico, O Estado francês, ele tinha que se basear na Constituição, nas leis,
Não tinha que seguir nenhum princípio religioso. O Estado tinha que ser laico. E também nessa Constituição Civil do Clero houve a apropriação pelo Estado dos bens da Igreja. Então, todos os palácios, todas as terras e propriedades da Igreja na França foram apropriados pelo Estado. A religião católica e a Igreja poderiam continuar existindo na França, mas separada do Estado. No ano seguinte, finalmente, foi aprovada a Constituição francesa, Em 1791, então, nós temos a Constituição francesa. A partir da Constituição francesa, nós temos, então, o estabelecimento, desse contrato social e o fim da monarquia absolutista. O rei, sem muitas alternativas, é obrigado, a aceitar essa Constituição. Bom, aí aqui nós vemos, algumas características dessa Constituição. Ela trazia a divisão dos poderes, estabeleceu então que a França seria uma monarquia constitucional, o rei deveria ser obediente às leis, aboliu os privilégios feudais. A partir desse momento, os nobres não poderiam mais arrecadar impostos dos camponeses, e eram obrigados a pagar impostos. Foram confiscados os bens da Igreja, ou seja, o fim do absolutismo, o fim do antigo regime na França. Porém, é preciso a gente lembrar que essa igualdade, mesmo, eu já falei, que não era uma igualdade social, era uma igualdade civil de direitos, mas mesmo a igualdade de direitos não era tão igualitária assim. Por exemplo, em relação às mulheres. As mulheres foram parte atuante em todo o processo da Revolução Francesa. Para vocês terem ideia, por exemplo, em outubro de 1789, ali nos primeiros momentos da Revolução Francesa, as mulheres organizaram uma marcha em direção a Versalhes, saindo de Paris e indo para Versalhes, protestando contra o preço dos alimentos, a falta de alimentos, principalmente o preço do pão. E a partir do exemplo dessas mulheres, que eram feirantes que trabalhavam na cidade de Paris, um grande número de trabalhadores urbanos, homens, mulheres, se juntou a essas mulheres, e milhares de pessoas saquearam depósitos de armas e marcharam em direção ao Palácio de Versalhes. Cercaram o Palácio de Versalhes por mais de um dia, ficaram ali protestando e exigiram que o rei Luís XVI e a família real fossem para Paris para aceitar a Constituição e pôr fim ao absolutismo. E conseguiram. Quer dizer, as mulheres atuaram também na reunião, na Assembleia dos Estados Gerais. Você tinha mulheres participando, não como deputadas, mas protestando, gritando, participando dos principais protestos. E, no entanto, o direito ao voto, por exemplo, não foi dado às mulheres. O voto era masculino. Também não foi dado aos homens pobres, porque o voto era censitário. Desde o voto para formar a Assembleia Constituinte, que escreveu a Constituição, até o voto no próprio sistema eleitoral que estava previsto na Constituição de 1891. O voto era censitário. Isso parte de um princípio do liberalismo inglês, até, de John Locke, da ideia de que o papel do Estado é defender a propriedade privada. E o principal direito do indivíduo é a liberdade e a propriedade. Logo, apenas aqueles que têm propriedade privada é que podem exercer, que devem exercer a sua cidadania, que devem interferir nas decisões do Estado. Quem não tem propriedade não tem que ter esse direito. Essa é a lógica. Então, por isso, o voto e o sistema eleitoral, ou seja, a cidadania, ela era censitária. Você tinha os cidadãos ativos, que eram aqueles que interferiam na sociedade, os que votavam, os que podiam se candidatar, que eram aqueles que tinham uma determinada renda anual, suficiente para poder votar, para ter participação política, e uma imensa massa de cidadãos, porque eles tinham que seguir as leis, e por isso eram cidadãos não ativos. Eles eram obrigados a seguir leis, mas que eles não participavam da elaboração dessas leis. Por quê? Porque não tinham renda. Isso criou uma insatisfação popular muito grande com esses aspectos da Revolução Francesa, que atendia apenas aos interesses da burguesia, e dos homens, da burguesia. Então, assim, quer dizer, a gente vê a Revolução Francesa nesse momento não muito como uma revolução, mas sim como uma
reforma. O objetivo da burguesia era apenas ter direitos políticos, poder participar das decisões políticas através das leis. Podia manter o rei, não precisava tirar o rei, desde que o rei obedecesse à Constituição. E não era isso que as pessoas, principalmente as pessoas pobres, queriam. A gente tem aí esse primeiro problema na Revolução Francesa. Um outro problema é a contra-revolução. O que eu estou querendo dizer com a contra-revolução? Lembra que eu falei do grande medo, ou seja, das revoltas camponesas, dos ataques aos castelos e da fuga da nobreza? Bom, a fuga de nobres para os países absolutistas vizinhos, como a Áustria, como a Prússia, deu origem ao chamado Exército dos Emigrados. Esses nobres franceses vão se juntar aos exércitos dos países absolutistas, que viam com muito medo e muita preocupação o que estava acontecendo na França e temiam que a revolução se espalhasse por toda a Europa, e formam um exército, chamado Exército dos Emigrados, justamente para invadir a França e acabar com a Revolução Francesa. E o rei Luís XVI, que estava na França, obviamente, nesse momento, aceitou a Constituição, era o rei da monarquia constitucional, está negociando com o poder legislativo, com os parlamentares, mas por trás ele está conspirando com esse exército dos emigrados para organizar uma invasão da França e acabar com a Revolução Francesa e ele voltar a ser o rei absolutista. E então, às vésperas de começar essa guerra, de começarem esses ataques, o Luís XVI, até por uma questão de segurança, ele tenta fugir da França, ele tenta deixar a França. E quando ele tenta fugir da França para integrar esse exército dos emigrados e acabar com a Revolução Francesa, ele foi preso na fronteira. Então o rei está preso e a população continua se revoltando. Agora mais ainda, porque havia a possibilidade de começar uma guerra no meio do caos que estava ali, porque os exércitos estrangeiros iam invadir. E aí até o palácio da família real em Paris foi invadido pela população, enfim. 2 meses depois, então, o exército dos emigrados, liderado pelos nobres franceses emigrados, pela Prússia, pela Áustria, decidem invadir a França para acabar com a Revolução Francesa e restaurar o poder absolutista de Luís XVI, mesmo Luís XVI estando preso. Mas foram derrotados pelo exército francês, pelo exército revolucionário francês, numa batalha que foi conhecida como a Batalha de Valmy, a região onde aconteceu a batalha. E aí, então, o exército dos emigrados é derrotado e a Revolução Francesa segue em frente. Com a prisão do rei, o que nós temos? A instalação de uma república. Esse é um novo período da Revolução Francesa que nós chamamos de Convenção Nacional, que vai de 1792 até 1795. Nesse momento, acabou a Constituição está pronta, a Assembleia Nacional Constituinte foi extinta, e houve, então, a eleição para formar essa Convenção Nacional, que iria governar a França. Essa república, ela não era uma república presidencialista ainda nesse momento. Você vai ter um governo exercido por uma assembleia. E essa assembleia foi eleita, dessa vez, por conta das pressões populares, pelo voto universal e não pelo voto censitário. Então, as pessoas, os trabalhadores puderam votar. Fizeram um voto universal masculino. As mulheres continuaram excluídas desse processo. Então, foi eleita uma assembleia, chamada Convenção Nacional, que acabou com a monarquia, seja ela absolutista ou constitucional. Acabou a monarquia, o rei está preso. E proclamou, então, a chamada Primeira República Francesa. E seguiram os trabalhos dessa Assembleia. Para vocês terem uma ideia, com a criação da República, a ideia era fundar um novo modelo de sociedade do zero. É como se a Revolução tivesse iniciado uma nova era, a partir daquele momento ali, de 1792 em diante. Em 1793 foi, por exemplo, criado um novo calendário para a França, que iniciava a partir da República. Ou seja, nesse calendário, o ano 1 era o ano de 1793 do calendário antigo, que seria o ano 1 do calendário francês. E não mudou só os anos, mudou também os nomes dos meses, porque os nomes dos meses, janeiro, fevereiro, março, eram uma referência à cultura greco-romana, da antiguidade, adotado pela sociedade cristã ocidental. Então, mudou, passou a representar as características climáticas da França, as estações do ano, Então mudou o nome dos meses.
para poder orientar a produção agrícola e as demais atividades econômicas francesas. Então era um calendário com 12 meses de 30 dias, divididos em 3 semanas esses meses. Eram 3 semanas de 10 dias, né? Que totalizavam um ano de 360 dias, porque tinham mais 5 dias, com mais 5 no final, ou 6, se fosse caso de ano bissexto, que eram os feriados, né? Que aconteciam na metade do antigo mês de setembro, né? Então ficava mais ou menos assim, né? O primeiro mês era o vindemiário, né? Que era o mês da vindima, ou seja, era o período da colheita das uvas, né? E era equivalente a 22 de setembro a 21 de outubro. E assim seguia. O segundo mês era o mês brumário, que era o mês da bruma, né? Dos nevoeiros. O terceiro era o frimário, que era quando começava a fazer frio, era o mês das geadas, né? Que seria novembro a dezembro do calendário anterior. E aí começava o inverno. E aí vinha o quarto mês, o nivoso, que era o mês da neve, o pluvioso, que era o mês das chuvas, né? Janeiro, fevereiro ali, o ventoso, fevereiro a março, e aí começava então a primavera. Aí vinha os meses da primavera, que eram 3 meses também, o germinal, o floreal e o prairal, que era quando cresciam as plantas, as pradarias, né? Os campos, né? E depois viria o verão com os 3 últimos meses, né? De junho a julho era o messidor, que era o período da colheita, né? No verão. 26 messidor era o dia 14 de julho da Revolução Francesa, né? Passou a ser o 26 messidor. O termidor, que era termidor, de térmico, né? De calor, que era o mês mais quente, ali entre julho e agosto, e o frutidor, que era o período dos frutos, né, quando terminava o verão e logo em seguida ia começar o outono e ia começar o próximo ano. Então esse era o calendário francês a partir dali. Então veja, a intenção era abolir qualquer referência ao antigo regime cristão, etc., e fundar uma nova era, uma nova sociedade, a partir de um Estado laico republicano. A Convenção Nacional era formada por 3 grupos, né, digamos assim. O grupo da Gironda, né, que Gironda era uma região da França, né, e esse grupo tinha ali mais ou menos uns 200 deputados. Foi o grupo que liderou os trabalhos da Assembleia Constituinte, mais ligado aos interesses da alta burguesia, né, dos grandes comerciantes, banqueiros, enfim, donos de algumas fábricas que já existiam a essa altura na França, e queriam acabar com a monarquia absolutista e manter a monarquia constitucional, porque eles tinham medo, né, eles estavam no regime republicano, mas eles eram meio monarquistas, porque eles tinham medo de que na República os anseios das camadas, né, populares provocassem uma radicalização que prejudicasse os interesses da alta burguesia. Você tinha também, por outro lado, o grupo da montanha. Né? Por que tinha esse nome, né, montanha? Porque era a forma como eles se dividiam dentro do salão, né, da Assembleia, da Convenção Nacional. Então, a montanha, porque os deputados desse grupo costumavam ocupar as galerias superiores, né, do salão e fazer muito barulho lá de cima, né? Então eram chamados montanheses. Existiam vários pequenos grupos entre esses montanheses. O mais importante eram os chamados jacobinos, né, que ficavam mais nas galerias altas, mais ao lado esquerdo, né, enquanto os girondinos se sentavam nas arquibancadas do lado direito. Esses jacobinos, no interior, né, dos montanheses, né, defendiam os interesses da pequena burguesia, de pequenos comerciantes, né, dos trabalhadores urbanos, dos sans-culottes, dos camponeses, ou seja, medidas que atendessem às necessidades das camadas mais populares. Essa, inclusive, é a origem, né, dos termos esquerda, direita, que adotamos até hoje quando falamos em orientação política. Né? Havia também esse grupo aqui ao centro, né, que ocupava a parte térrea, né, ou seja, né, se sentavam mais ao centro no salão da Convenção Nacional. Era um grupo de deputados em menor número, né, que não tinham uma definição política específica. Parte deles apoiavam a montanha, parte deles apoiavam os girondinos, dependendo da votação e dependendo das negociações políticas. É o que nós chamamos da política fisiológica, que não se move a partir de uma ideologia, mas a partir de acordos
e negociações. Esse era o grupo do Pântano, ou também conhecido como o grupo da Planície, que hoje chamaríamos de grupo de centro, né, fisiológico, que na maioria das vezes tende mais para a direita, mas quando é conveniente, quando é interessante, até para ter mais popularidade, também acaba apoiando algumas questões da esquerda, né? Enquanto a Convenção Nacional então está atuando nessa Primeira República, havia desafios urgentes para cumprir. Primeiro, defender a manutenção, né, da República contra os ataques dos países estrangeiros que, por mais que tenham sido derrotados na Batalha de Valmy, né, outras batalhas aconteciam na fronteira com a França, né? Então o exército revolucionário estava lá lutando, inclusive fazia parte desse exército uma liderança, um jovem general que tempos depois teve muito destaque na França. Eu estou me referindo ao Napoleão Bonaparte, né? E que ia vencendo todas as batalhas que liderava contra os países absolutistas, contra o exército dos emigrados, né? Mas além desse problema, havia os problemas internos, né, locais da França, né? Ou seja, resolver o problema da fome, resolver as demandas das camadas populares e decidir o destino do rei, o julgamento do rei, né, que estava preso. E aí, para decidir, né, os destinos do rei, teve uma votação, né, uma eleição. Por mais que os girondinos tenham tentado adiar esse julgamento com medo da radicalização, né, muitos girondinos, como eu já falei, queriam libertar o rei e restabelecer a monarquia constitucional. Era mais seguro, né, dentro das suas perspectivas e dos seus interesses. Mas mesmo assim, o julgamento do rei foi decidido por votação e a maioria montanhesa, com deputados da planície, decidiram pela execução do rei, pela condenação do rei à pena de morte, que aconteceu na Praça da Revolução, no dia 21 de janeiro de 1793, ou no dia 2 pluvioso do ano 1, e a gente tem aqui, né, mais uma ilustração. Existem muitas ilustrações sobre a execução de Luís XVI, sobre a execução de Maria Antonieta, da rainha, né, e de vários membros da nobreza, né? E aqui então o rei é guilhotinado, ou seja, a monarquia foi interrompida mesmo, de fato, em todas as suas formas, simbolizada pela morte do rei. E com a vitória dos jacobinos na Convenção Nacional, após a execução do rei, né, que para grande comemoração da população francesa, os jacobinos, né, o grupo da montanha, principalmente dentro desse grupo, os jacobinos ganham muita popularidade, muito poder, né, dentro da Convenção Nacional, e no dia 2 de junho de 1793, eles fundam a República Jacobina. Deixa de ser o governo exercido pela montanha, pelos girondinos e pelo Pântano, e passa a ser exercido pelos jacobinos somente, né, que elegeram o presidente da República. E a República Francesa, a Primeira República Francesa, passa a adotar o regime presidencialista. E o presidente da República foi o principal líder jacobino, o Maximilien de Robespierre, ou apenas Robespierre. Então aqui a gente vê, né, a execução de Luís XVI, o poder conferido aos jacobinos, né? Robespierre assume a presidência da República junto com seus principais companheiros que assumem cargos importantes na República, como Marat, né, o Sanjur e o Danton. E as primeiras medidas adotadas pelo governo jacobino de Robespierre, né, foram várias. Eu destaquei 3 aqui, vou falar de mais algumas, né. Primeiro, o estabelecimento definitivo do sufrágio universal. Acaba o direito censitário ao voto. A cidadania é estendida a todos, ricos, pobres e etc. Portanto, os pobres podem votar também. O estabelecimento do ensino público gratuito, algo que já existia em Portugal, né, criado pelo Marquês de Pombal na década de 1750, né, mas que na França também passa a existir agora, um ensino público, gratuito e laico, né, para formar a ideia de formar os cidadãos franceses a partir da escola. A escola é um instrumento, passa a ser um instrumento
ideológico, né, para a formação dos cidadãos republicanos. Não são mais súditos que obedecem ao rei, são cidadãos da república, portadores de direitos, né, e etc. E a escola passa a ser, então, o instrumento de formação dessa cidadania. Foi estabelecida também a lei do máximo, que foi o tabelamento dos preços dos alimentos básicos. Então, primeiro se reduziu o preço dos alimentos e se fixou ali uma tabela onde os burgueses, os comerciantes, não poderiam cobrar valores acima daquele preço máximo estabelecido pela lei do máximo. Essas foram medidas que atenderam a uma demanda importante da população mais pobre, né? Principalmente das cidades, de sans-culottes. Além dessas medidas aqui, a República Jacobina aboliu a escravidão nas colônias francesas, porque a Revolução não tinha feito isso até esse momento, porque isso não era interessante para a burguesia, né? Confiscou as propriedades dos nobres, da nobreza que fugiu da França, né? E as terras, principalmente, né, pertencentes a essa nobreza, foram divididas em pequenas propriedades e distribuídas entre os camponeses numa política de reforma agrária, atendendo então também os interesses da população camponesa. Ainda falando da República Jacobina, né, as ameaças de contra-revolução, né, ou seja, a articulação entre os nobres e os países absolutistas vizinhos, e agora contando também com o apoio dos girondinos, né, da burguesia francesa, que não aceitava o avanço das políticas jacobinas, né, foram provocando um aumento do radicalismo da República Jacobina, né? O presidente Robespierre começa a adotar medidas para barrar as ameaças de contra-revolução e acaba radicalizando um processo revolucionário da República Jacobina, né? Então, por exemplo, foi criado o Comitê da Salvação Pública, né? E dentro desse Comitê da Salvação Pública você tinha os comitês revolucionários que atuavam na vigilância, na investigação de todos aqueles que fossem suspeitos de conspirarem, né, contra os jacobinos, contra a República. Para você ter uma ideia, essa perseguição chegava a um ponto, né, de que até mesmo as roupas que as pessoas usavam tinham que conter as cores azul, branco e vermelha, que eram as cores da Revolução Francesa e as cores da bandeira da França, né? Você tinha que usar algum broche nessa cor, usar o barrete frígio, que era um chapéu vermelho, né, da Revolução. Ou seja, você tinha que demonstrar publicamente que você era um apoiador da Revolução e do governo jacobino, senão você poderia ser considerado suspeito e seria investigado pelos comitês revolucionários. Você tinha o Comitê de Segurança, né, o Comitê da Segurança Geral, que atuava como uma polícia política do governo Robespierre, né, perseguindo os opositores e atuando na repressão àqueles que se levantassem contra o regime ou que supostamente fossem contra o regime, que fizessem alguma crítica ao regime, e você tinha o Tribunal Revolucionário, que julgava esses considerados traidores e os condenava à morte e à morte na guilhotina. Então esse período de grande perseguição foi se radicalizando de uma forma assustadora, né? No período de um ano, entre 1793 e 1794, ano 1 e ano 2, cerca de 16.500 pessoas foram mortas na guilhotina, acusados de serem opositores da Revolução. E aí, por isso o chamado período do terror, né? Até mesmo os próprios jacobinos, que por acaso, por questões internas, né, ou que fizessem alguma crítica ao radicalismo de Robespierre, também foram considerados traidores e guilhotinados, como foi o caso do Danton, né? Danton foi um integrante do governo da República Jacobina, mas ele tinha uma posição mais moderada do que o radicalismo de Robespierre, e por isso ele foi condenado à morte na guilhotina, né, pelo Comitê da Salvação Pública. Danton era uma figura muito popular entre os trabalhadores urbanos, entre os sans-culottes. Ele tinha um jornal onde ele divulgava as suas ideias, ele era uma figura muito popular, né? E a execução do Danton na guilhotina, né, pelo governo jacobino, assim como tantas outras mortes que vinham acontecendo, provocou a perda de apoio popular ao governo de Robespierre. E com isso, Robespierre se vê isolado, né? Ele não passa a não ter o apoio
dos próprios jacobinos, ele passa a não ter o apoio da população, da opinião pública francesa. E com isso ele se fragiliza diante do processo contra-revolucionário. Com isso, o governo de Robespierre ficou fragilizado, né, diante da reorganização da burguesia girondina, que se juntou a alguns setores do exército, como o próprio Napoleão Bonaparte, e derrubou Robespierre do poder, acabando com a República Jacobina. O Robespierre, inclusive, foi também ele guilhotinado, né, condenado à morte na guilhotina. E com isso, né, com esse golpe dado no dia 27 de julho de 1794, né, que era o dia 9 Thermidor, né, por isso o golpe foi chamado de Reação Thermidoriana, representou o retorno da burguesia girondina ao poder com o apoio do exército francês, liderado pela figura de Napoleão Bonaparte. Assim como Robespierre foi guilhotinado, né, as outras lideranças jacobinas também foram mortas nesse momento. O Saint-Just foi morto e guilhotinado, e outros foram assassinados, como foi o caso de Marat, né, foi morto por uma criada, por uma empregada doméstica, enquanto ele tomava banho, né. Ele foi apunhalado na banheira, né, muito provavelmente numa conspiração organizada pelos girondinos que chegaram ao poder. Em agosto de 1795 foi proclamada uma nova Constituição na França, que pôs fim à Convenção Nacional e instalou uma nova forma de governo, chamado Diretório. O Diretório entre 1795 e 1799. Esse período foi o período do governo do Diretório. Que significa isso, né? Primeiro, nesse governo, o voto voltava a ser censitário, deixou de ser o voto universal, só quem tinha renda, portanto, é que possuía direitos políticos, e os eleitores exigiam um poder legislativo formado por duas câmaras, como se fosse uma espécie de Senado e Câmara de Deputados, né? O Conselho dos Antigos, ou o Conselho dos Anciãos, formado por 250 membros que possuíam mais de 40 anos de idade. Eu seria um ancião nesse negócio. Mais de 40 anos de idade. O Conselho dos 500, que seria formado por 500 membros, 500 deputados com mais de 30 anos, que seria uma espécie de Câmara de Deputados. Então o Conselho dos Antigos, o Conselho dos Anciãos, seria uma espécie de Senado, né, em menor número, e o Conselho dos 500 é uma Câmara de Deputados, com 500 deputados. São referências à República Romana da Antiguidade. Aliás, a partir desse momento, a Revolução Francesa, a República Francesa, começa a assumir diversas características da república criada pelos romanos lá na Antiguidade, como, por exemplo, o Conselho dos 500, né, que havia. O poder executivo de governo era ocupado por 5 diretores, por isso o nome de diretório. Eram 5 diretores eleitos para um mandato de 5 anos. Então tá aqui, né? Características do diretório: poder legislativo bicameral, 2 câmaras, e um poder executivo governado por um grupo de 5 diretores. Nesse período, né, esse período foi marcado pelo aumento da crise econômica, o aumento dos preços dos alimentos, porque a lei do máximo, todas as medidas jacobinas do governo Robespierre foram extintas, né, e você tem o retorno das revoltas populares, né, e agora o conflito é entre a população e a burguesia, não é mais a população e o rei, né, e a monarquia absolutista. Agora o objetivo era enfrentar a burguesia que estava no poder, que usou a população e a pressão popular para fazer a revolução e implantar a república, né, e se negava a adotar medidas populares. Em 1795 surgiu, já no início do diretório, surgiu um movimento popular muito poderoso, liderado por François-Noël Babeuf, conhecido como Graco-Babeuf. Graco também é uma referência aos irmãos Graco, né? Caio Graco, Tibério Graco, da República Romana, da Antiguidade, que foram tribunos da plebe na República Romana e que aprovaram medidas de distribuição de terras entre os camponeses, de reforma agrária. Então o Babeuf adotou o nome de Graco-Babeuf, né? E essa revolta ficou conhecida como a conspiração dos iguais. Um movimento que tinha como principais objetivos abolir a propriedade privada, distribuir alimentos e gêneros de primeiras necessidades entre os cidadãos, né, de forma igualitária, um governo comum, de acordo com a vontade de todos, e o estabelecimento de uma democracia
social, de igualdade social. É a primeira vez que se fala em igualdade social, muito antes das teorias sociais que vão se desenvolver no século XIX. Nesse sentido, o Graco Babeuf foi considerado um precursor, né, das ideias socialistas que se desenvolveram a partir da metade do século XIX, que é o primeiro que ataca a questão da propriedade privada como elemento de desigualdade, né, e propõe uma sociedade igualitária do ponto de vista social. Em 1797, 2 anos depois, Babeuf e os seus seguidores foram presos, né, e mortos na guilhotina pelo governo do diretório. Bom, então com isso, com o argumento, né, de combater as oposições, tanto a nobreza que queria restaurar a monarquia, quanto as camadas populares que se revoltavam, o general Napoleão Bonaparte, que fazia parte do governo do diretório, ele executou um golpe de Estado. No dia 18 Brumário, no ano 8, ou seja, em 9 de novembro de 1799, Napoleão Bonaparte deu o conhecido golpe 18 Brumário, que acabou definitivamente com a Revolução Francesa e dava início à chamada Era Napoleônica, que foi o período entre 1799 e 1815.